Presença em massa, né, aqui dos nossos cidadãos aqui da localidade de Rio do Salto. Eu peço novamente aos que estão aí atrás para tomarem seus assentos. Tudo bem? Vamos lá então. Estamos aqui hoje para começarmos a nossa audiência pública do orçamento participativo do ano de 2024 para o orçamento de 2025. Quero agradecer aqui, além da presença dos nossos cidadãos aqui do Rio do Salto, também, gente, por favor, aí atrás, ao Ailton, da Secretaria de Meio Ambiente, ao professor Adilson, da Secretaria de Cidadania, a Clair, da Secretaria de Saúde, ao João, representando a SENDEC, ao Laílson, representando a Secretaria de Educação, ao Pinheiros, da Transitar, ao Paulo, da Secretaria de Esportes, ao secretário Sandro, Secretaria de Obras, e ao Conrado, que é do Território Cidadão. Temos aqui também representando o Legislativo do município, os vereadores Valdecir, Josué, Mazuti, Tiago, temos o professor Jorge representando o vereador Santelo e o Lauri. Mais algum vereador que chegou depois? O Lauri pode tomar a frente aqui. Estamos hoje aqui, então, na audiência pública de 2024 para 2025 e contamos com a colaboração, além da Secretaria de Planejamento e Gestão, que eu sou a secretária, também temos o Território Cidadão, representado aqui pelo Conrado, em que está mais próximo de vocês, coletando as demandas. Inclusive, acho que até fez uma correria, né, Conrado, para convocá-los para estar aqui hoje. A SEGE, que é a Secretaria de Cidadania, em que vai estar falando daqui a pouco a respeito do processo de cidadania, inclusive o processo que a gente está fazendo hoje aqui. E também a nossa Controladoria do município, em que está presente aqui o Valdir, em que vai estar coletando as demandas que vocês tiverem e quiserem registrar presencialmente. O que é uma audiência pública? Eu sei que todo ano a gente vem, talvez seja meio repetitivo, mas é importante a gente reforçar. A presença de vocês aqui é um processo de cidadania, de participação na construção do nosso município, principalmente quando se fala aqui do que precisa na localidade de vocês. Eu, principalmente, né, por ser uma secretaria mais burocrática, em que fica muitas vezes mais fechada lá dentro do Paço Municipal, é muito complicado definir quais são as demandas que aqui em Rio do Salto é necessário ou prioritário para o cidadão que está morando aqui. Então, como é importante, então, ouvir vocês. Uma outra questão que é importante colocar é que nem todas as demandas serão atendidas. Mas o município vai fazer todo o esforço para atender o máximo possível e principalmente as demandas que são consideradas prioritárias. Temos aqui a Fran, né, que representa todos vocês, a líder comunitária, e a gente estava até falando aqui sobre a questão do processo de política, né, Fran? Esse processo que nós estamos fazendo aqui com a participação de vocês, com o desprendimento das secretarias, dos secretários e representantes, estar aqui para ouvir vocês e para nós juntarmos esforços para poder colocar essas demandas no orçamento, é um processo político também e muito importante. O processo de construção do orçamento participativo, além da audiência pública, que coleta as demandas de vocês, tem também, que é uma novidade, começou o ano passado, que são as emendas impositivas, que é a participação também do Legislativo, trazendo demandas por meio do Legislativo para participar também do orçamento, trazendo essas demandas em que os vereadores acabam fazendo o contato mais pessoal com as localidades, com os bairros e os territórios, e também vão trazer essas demandas para dentro do orçamento. É participativo. E esse ano nós temos uma novidade. Nós teremos o orçamento participativo jovem, que a gente olha as carinhas aqui, são tudo mais ou menos da minha idade, né? Mais de 30, mais de 40. A Fran é novinha, né, Fran? Mas a maioria aqui tem mais de 40. Cadê os jovens? A gente precisa estimular a participação
dos jovens para entender o processo político, entender o processo cidadão, né, de participação cidadã. E com isso nós vamos promover, então, o Orçamento Participativo Jovem, que será realizado no dia 23 de maio, lá na Estação da Inovação. Acho que todo mundo ficou sabendo que tem uma unidade nova do município, que é toda tecnológica, tem não só laboratórios, mas tem sala de podcast, né? Tudo que se fala em tecnologia vai estar presente nesse local. Então, nós vamos escolher, junto com o Núcleo de Educação, mais ou menos 180 jovens que serão escolhidos, né, por critérios do Núcleo de Educação, para irem até a Estação da Inovação, e lá nós transmitiremos uma audiência pública, uma de manhã e outra à noite, com a participação desses jovens, transmitindo simultaneamente para todas as escolas estaduais naquele momento, né, por meio também da tecnologia que todas as escolas estaduais possuem. Vai ser muito bacana, né? Então, é uma inovação, mas não uma inovação tecnológica, é uma inovação no que se trata de cidadania e também da participação política, trazendo agora os jovens a participar. Nós temos também aqui a Secretaria de Saúde, representada pelas nossas mosquitas e pela Clair, que é responsável pela área de endemias, para fazer uma fala a respeito da dengue, que é muito importante. A gente, inclusive, tivemos uma situação aqui, né, Clair? E como é importante. Isso também é uma participação de cidadania. O município, o Estado, a União investe esforços e recursos para poder mitigar, no caso dessa epidemia, mas não é suficiente se não tiver a participação do cidadão para a gente poder passar o mais rápido possível, com menos dano possível. Então, eu chamo aqui a Clair para fazer uma fala especificamente a respeito da questão da dengue, né, das orientações necessárias. Obrigada, Clair. Boa noite a todos e a todas. Vou pedir para minhas mosquitas ficarem aqui na frente, que são mosquitas, essas são do bem, são mosquitas lúdicas, mas elas representam o perigo que ronda a nossa cidade de Cascavel e todo o interior também. Nós temos, Cascavel está bastante preocupante. O secretário pediu para mim vir fazer essa fala aqui, vou ser bem breve. Cascavel está com 14.100 casos registrados até o boletim da semana passada. Quinta-feira saiu um novo boletim. E ele tem que se preocupar, a cada semana ele tem aumentado muito. Eu vou falar especificamente dessa localidade. Nós estamos aqui, nós trabalhamos aqui dia 2, a gente veio com um grupo de 30 agentes, mais ou menos, para cá. Visitamos 343 imóveis, encontramos 159 fechados. Porém, dos imóveis abertos, de 343, nós encontramos, em 66 locais, nós encontramos criadouro do mosquito. Isso é muito preocupante. Desses 66, a maioria foi possível fazer a eliminação mecânica. O que é a eliminação mecânica? É você vira aquele pote, você limpa o potinho, tira ali, elimina a água e elimina a larva que tem ali. Porém, a gente teve que aplicar 7 notificações. O que é a notificação? Quando não foi possível fazer a eliminação naquele momento. Então, o pessoal vai voltar essa semana aqui para verificar. Quem não fez a adequação vai receber a multa, infelizmente. Eu acho que já foi divulgado até esses números para alguém da comunidade, né, para a liderança. E eu soube que já a comunidade já fez algumas ações pontuais, já estão trabalhando. Mas, assim, é necessário o envolvimento de todos. Enquanto a população não se envolver, nós continuaremos números crescentes de dengue. Aqui, infelizmente, essa comunidade estamos com um caso em investigação, né, acho que todo mundo conhece, uma menina de 14 anos que veio a óbito esses dias. Ela estava como suspeita de dengue, está sendo investigado, porque para comprovar é coletado material que vai para o LACEN. Então, Cascavel, nós já temos registrados, comprovados 4 óbitos por dengue, de pessoas jovens também. Na epidemia passada, nós tivemos alguns óbitos, mas estavam atrelados assim, a pessoas que tinham várias comorbidades. E, nesse momento, não, a gente está tendo óbitos de pessoas que não têm comorbidade nenhuma. Estamos com 18 casos suspeitos em investigação, que foi coletado exame, que foi para o LACEN, e eu acredito que pelo menos 50% dessas pessoas venham comprovadas por dengue. Então, o meu pedido aqui, né, as mosquitas estão aqui para representar, o que elas querem? Elas precisam de um potinho ali para depositar os ovos e que venha água para que esse ovo venha à eclosão.
a gente pede sempre, eu informei, vamos fazer a faxina semanal, uma vez por semana, fazer esse espaço, fazer essa limpeza. Porém, o mosquitinho ele está mais ágil, esse período muito de calor, ele está se adaptando aos mais diversos ambientes. Então, a gente nem fala mais 7 dias, vamos lá com 5 dias, e tem que ser constante, não adianta nós fazer agora e aí deixar a semana que vem sem fazer. Então, nós fizemos o trabalho aqui nessa comunidade de vistoria, que nós chamamos de raio, porque nós estávamos com muita notificação, e não sei se alguém recebeu, percebeu hoje na sua rua, na sua casa, nós estamos aqui com a equipe de inseticida, que está com aquela bomba costal, fazendo a aplicação de inseticida no ambiente. Não é o que a gente quer, porém, a gente está fazendo isso para tentar eliminar o mosquito que está circulando, porque esse produto elimina o mosquito que está circulando, assim como o fumacê que está na cidade, passando em algumas localidades, só elimina o mosquito que circula, ele não mata aquele criadouro, isso faz parte de cada cidadão. Eu tenho que ser responsável pelo meu espaço. Eu sempre falo, o lixo que eu produzo é minha responsabilidade. Eu preciso acondicionar corretamente para que o município consiga fazer a destinação correta. Então, eu acredito que aqui também tem o canal de coleta de lixo. Então, assim, não deixe no seu espaço, não deixe no seu quintal, porque o mosquitinho ele está ali, na bandeja da geladeira, na bandeja do ar-condicionado, na calha, no pratinho de alimentação, na planta ali no quintal. Então, ou seja, qualquer lugar que acumule água é a casa para os mosquitos depositar os ovos lá e subir a eclodir. Tá? Então, eu acho que é isso, eu só queria dar uma palavrinha e pedir mais uma vez que a comunidade se envolva. O Serviço de Saúde de Cascavel, como aqui a Unidade de Saúde também, eles estão com uma procura muito alta, então é comum quando nós precisamos do atendimento médico, eu vou para uma unidade e eu quero ser atendido rapidamente, porém não está sendo possível. O município não tem capacidade para atender todos prontamente. Mas então vamos assumir a nossa responsabilidade enquanto cidadão. Se eu não tenho criadouro, eu não tenho mosquito. Se eu não tenho mosquito, eu não tenho pessoas adoecendo por dengue. Então, é fundamental o envolvimento de toda a comunidade. Obrigada. Obrigada, Clair. Obrigada às mosquitas. Então, é isso. A gente vê que também é um processo de cidadania a gente participar, né, quando tem um problema, né, no caso de doença, como a gente já teve também na pandemia, que tivemos que participar todo mundo para poder passar o mais rápido possível. Também faz parte do processo de cidadania a gente entender o que é ser cidadão, o que é cidadania. E, em razão disso, nós temos a apresentação do professor Adilson, em que ele vai explanar um pouquinho a respeito desse processo de cidadania e o que é a cidadania, professor. Boa noite a todos e a todas. Eu sou o professor Adilson, do setor de cidadania da SESG, Secretaria Especializada em Cidadania da Proteção à Mulher e Política sobre Drogas. O que é cidadania? A cidadania pode ser definida como um conjunto de direitos e responsabilidades de um indivíduo dentro de toda uma comunidade política, sendo reconhecido como membro pleno desta comunidade. Ela implica na participação ativa na vida política, social e econômica de uma sociedade, assim como o respeito pelos direitos e deveres estabelecidos pelas leis e instituições do país. Então, quando a gente fala no processo de cidadania, a gente basicamente, ou também estamos falando deste momento. Aqui nós estamos, na prática, no processo de cidadania, onde os senhores e as senhoras vão debater, discutir e sugerir ações para mudança ou para melhoria do local onde vocês vivem, da situação onde vocês moram. Então, é importante, daí antes a Vanilde estava falando também, a Vanilde disse da participação da juventude. A gente não tem tido muito, a gente precisa trazer nossos filhos para esses ambientes, a gente precisa trazer nossos jovens, porque daqui a pouco são eles que precisam discutir o que precisam para a comunidade que eles estão inseridos, quais são as características dessa comunidade, com a atuação deles. Então, é importante nós, como pais, avós, tios, trazer esses adolescentes, até essas crianças, para esses espaços, para eles ir se apropriando dessa prática. O direito de cidadania, ele pode incluir o direito ao voto, que, né, o nosso direito de ir lá e escolher
mas mais do que escolher, nós precisamos saber a quem estamos escolhendo. Então, o processo da cidadania se dá nesse debate, nessa pesquisa, nessa procura de entender e escolher aquele que vai nos representar. A liberdade de expressão, que é assim, eu posso falar o que eu quiser, claro que eu posso, desde que eu seja responsável pelo que eu estou falando. Então, quando eu falo de liberdade de expressão, eu preciso entender que o meu direito de falar também me acarreta alguns deveres e algumas sanções se eu não souber do que eu estou falando. Então, ser cidadão, além de conhecer os seus direitos, é fundamental que conheçamos nossos deveres também. Então, assim, eu tenho liberdade de expressão, eu posso me expressar, mas eu preciso estar ciente que a minha expressão, o que eu falar, é de responsabilidade minha e eu posso ser responsabilizado por aquilo. Liberdade de associação, que aqui a gente tem, né, na prática, que é o grupo que vocês têm, ou da Associação de Moradores, os grupos de pais e mestres, o Conselho de Educação. Então, a gente precisa, para além do nosso direito, participar desses espaços para também compreender alguns deveres que são só nossos. Então, a gente está sempre naquela dobradinha entre direito e dever, e isso faz parte de ser cidadãos. Isso faz parte de uma atuação cidadã. Nós precisamos compreender o meio que estamos inseridos. E aí, de novo, eu trago, olha, nós precisamos trazer os nossos jovens para esses espaços. E direitos civis e humanos. Eu estava conversando semana passada lá no SENAC com os 98 adolescentes, e aí eu perguntei para eles qual que é o primeiro direito que nos faz cidadão. E aí é o nosso registro de nascimento, né, que nos dá o nome, que nos inclui em sociedade. Então, a gente precisa trabalhar com o nosso jovem também, essa questão de ser cidadão e o que nos faz cidadão, porque nós também vamos além do registro de nascimento, precisamos da nossa participação ativa na comunidade. Por outro lado, as responsabilidades associadas à cidadania envolvem obedecer às leis, pagar impostos, respeitar os direitos dos outros membros da sociedade, contribuir para o bem comum, participar ativamente da vida pública, seja através do voto, da participação em organização da sociedade civil ou de outras formas de engajamento cívico. Então, assim, a gente é regrado pela nossa Constituição, pelas leis do nosso município, do nosso estado e do país, e a gente precisa conhecer, a gente precisa fazer parte desse processo. E aí a gente vem de novo falar de conhecer quem nos representa, de saber aonde está inserido, de chegar até o nosso gestor e dizer, olha, a nossa demanda hoje para aqui, para o Rio do Salto, é isso ou aquilo, porque senão é o que a Vanilson falou, ninguém vai conseguir adivinhar lá. São muitos munícipes, então a gente precisa conhecer as demandas de vocês. E conhecer essas demandas e vocês trazer para a gente faz parte desse processo de cidadania. Por fim, o setor de cidadania desempenha um papel fundamental em uma sociedade, pois promove a participação ativa do cidadão na vida política, social e econômica do país. Aqui estão algumas das razões pelas quais o setor de cidadania é importante. Empoderamento cidadão, né, que é aquela questão da gente, quando a gente conhece os nossos direitos, se apropria dos nossos deveres, a gente se empodera porque a gente sabe como atuar nas esferas seguintes: promoção da democracia, desenvolvimento comunitário e fiscalização e prestação de contas. Ou seja, é o que a gente vem fazendo aqui, ó. Toda audiência pública se dá isso. Os nossos gestores trazem para a gente o que foi possível realizar e também querem ouvir ainda o que falta e o que precisa ser feito ainda. Então, é uma prestação de conta e também uma maneira de nós, enquanto cidadão, fiscalizarmos o que é feito e aonde é inserido o dinheiro público. Em resumo, o setor de cidadania é essencial para promover uma sociedade mais justa, inclusiva e democrática, onde os direitos de todos os cidadãos são respeitados e protegidos e onde todos têm a oportunidade de contribuir para o bem-estar comum. Porque quando a população participa das decisões de Cascavel, Cascavel avança com qualidade, respeito, necessidade da população. Então, fazer parte da cidadania, trabalhar com cidadania, ser cidadão
é participar desses processos vivos, ativos e de imensa relevância. Muito obrigado. Obrigada, professora Adilson. A gente fala de cidadania, e quando o professor Adilson vem falar, parece que cidadania se resume àquilo ali, mas é também tudo aquilo ali que ele colocou. Mas a SEGE trabalha com várias políticas que também é de cidadania. Uma delas é a política da mulher, né? Muitos homens às vezes criticam, já ouvi alguns dizendo assim, por que precisa de uma política da mulher? Não é uma política igualitária, todo mundo tem direito? Infelizmente, ainda não temos essa maturidade realmente de termos a mulher em todos os espaços, ou da mulher até, nem estou falando dos homens, mas de a mulher se ver na condição realmente de participar. Também é um processo de cidadania. Temos também como uma política o do imigrante, né, professor? Que a gente tem recebido bastante pessoas na nossa região, não só na nossa, mas a gente vê que as cooperativas, principalmente, utilizam-se principalmente da mão de obra dos imigrantes. Eles precisam de documentos, eles precisam de encaminhamento, precisam de conhecimento por causa da língua, né? Inclusive necessitando às vezes dos serviços públicos. Então a SEGE também trabalha. Então a representatividade da cidadania está na secretaria em que o professor Adilson está hoje aqui representando. Quando a gente fala de orçamento, a gente está falando muito de processo de cidadania, mas nada mais é do que o nosso orçamento de casa, que também é um processo de cidadania, quando o pai e a mãe analisam ali no contexto da sua casa as necessidades que precisam ser atendidos e muitas vezes o salário, né, o ganho que se tem ali não é possível atender todas as demandas. Então vai se eleger as prioridades, vai se planejar algumas questões, por exemplo, a troca de um carro, a reforma da casa ou a aquisição de uma casa própria, que são despesas maiores que precisa ter um planejamento um pouco mais a longo prazo. Então, orçamento também é isso. Nós temos o PPA, a Carla daqui a pouco vai explanar, que tem um planejamento a curto, a médio e a longo prazo também, quando são essas despesas mais pesadas, né? O município de Cascavel, por meio do prefeito Paranhos e também de todos o secretariado, tem ido em busca, e também o legislativo também se envolve muito nesse processo, porque votam as leis, tem buscado investimentos pesados. A gente vê a transformação da cidade de Cascavel por meio dos financiamentos e também de emendas parlamentares. De volta e meia vocês verificam, o prefeito está viajando para Brasília, o prefeito está viajando para Curitiba. Eu nunca vi uma pessoa que vai e volta tão rápido. Então ele vai às vezes e volta no mesmo dia, e ele vai sempre em busca de encaminhar alguma emenda, de encaminhar algum direcionamento de recursos para Cascavel, para a gente ter todo o investimento que nós tivemos até hoje aqui, em termos de infraestrutura, que realmente envolve um volume muito grande de recursos, principalmente quando se fala em obras, né, Sandro? Acho que o Sandro foi o que mais penou nessa gestão, porque teve que correr não só para produzir os processos, né, de investimento, ali, levantar o que é necessário, mas também agora em toda a execução. Nós licitamos, acho que 90% das obras em 2023, e o desafio desse ano é a gente vencer todo esse cronograma, né? Eu chamo aqui, então, a Carla, ela vai passar a parte um pouco mais técnica de exemplificação e também as demandas que nós recepcionamos o ano passado aqui do Rio do Salto, como uma prestação de contas, o que nós conseguimos já atender, o que está em andamento e o que ainda não foi possível, mas que a gente vai pedir para vocês insistirem nessas demandas, depois de analisar, para a gente poder colocar nos outros orçamentos. Então, Carla. Obrigada. Boa noite. Meu nome é Carla, eu trabalho na divisão de planejamento orçamentário e uma das atribuições da nossa divisão é a elaboração do orçamento municipal. Então, aqui nós vamos trazer algumas informações sobre as leis orçamentárias. O que são leis orçamentárias? São conjuntos de normas que determinam como os recursos financeiros serão arrecadados e investidos pelo governo. Essas leis são fundamentais para garantir a transparência e responsabilidade na gestão dos recursos públicos.
Como exemplo de leis orçamentárias, nós temos o PPA, que é o Plano Plurianual, a LDO, que é a Lei de Diretrizes Orçamentárias, e a LOA, que é a Lei Orçamentária Anual. Como fundamento legal, nós temos a Constituição Federal em seu artigo 165, bem como na Lei de Responsabilidade Fiscal, no seu artigo 5º. Aqui nós trouxemos um resumo de como se dá o ciclo orçamentário. Ele é dividido em 4 fases, sendo a primeira de elaboração, que é quando nós realizamos o planejamento das ações, é quando nós estamos elaborando as audiências públicas para coletar sugestões e demandas para que possam ser repassadas para as secretarias e elas analisem tecnicamente se é possível incluir no orçamento do ano seguinte. A segunda fase trata-se de aprovação. Então, depois de consolidada todas as informações, a gente elabora o projeto de lei e encaminha para o legislativo para que ele seja analisado pelas comissões técnicas e seja votado. Após a votação pela Câmara, ele volta para o legislativo, onde é sancionado pelo prefeito e a partir do 1º de janeiro do ano seguinte, começa a execução propriamente do orçamento. A quarta fase que nós temos é a avaliação. Mensalmente nós fazemos prestações de conta ao Tribunal de Contas do Estado, mas no final do ano é feita uma avaliação se tudo o que foi planejado foi realmente executado durante o ano. O que é o PPA? O PPA é o Plano Plurianual, onde é estabelecida as estratégias, diretrizes e metas da administração por um período de 4 anos. O nosso PPA ele foi elaborado no ano de 2021 e passou a valer de 2022 a 2025. No ano que vem, nós já vamos estar elaborando o próximo PPA. O PPA ele é feito para um período de 4 anos, porém ele é revisado anualmente para que ele se torne compatível com as leis orçamentárias que são anuais. Aqui nós temos um exemplo do PPA. Então, lá no projeto de lei vai a ação, aqui nós temos uma da Secretaria de Obras, que é realizar a manutenção de vias públicas, e vocês podem ver que existe a previsão para 4 anos, 2022, 23, 24 e 25. A LDO é a Lei de Diretrizes Orçamentárias e ela estabelece quais as metas e prioridades para o ano seguinte. Fixa o montante de recursos que o governo pretende economizar, traça regras, vedações e limites das despesas. Aqui nós temos um exemplo de LDO. Ela é com a mesma ação que eu citei anteriormente da Secretaria de Obras, mas vocês podem verificar que ela tem a previsão apenas para 1 ano. A LOA é a Lei Orçamentária Anual, é onde é prevista todas as receitas e fixadas todas as despesas para um período de exercício financeiro, que é de 1 ano, sempre respeitando o equilíbrio fiscal, onde as receitas e as despesas elas devem ser equivalentes. Aqui nós temos um modelo de LOA, ela é bem mais detalhada, o próprio Tribunal de Contas do Estado, ele padroniza as informações que tem que conter, como o plano de despesas. Então, aqui a gente trouxe a mesma ação, só que aqui ele é feito de uma forma mais detalhada. Ele traz no que vai ser investido esses valores. Por exemplo, para realizar a manutenção das vias, vai ser necessário aquisição de material de consumo, serviços de terceiro. Então, ele é todo detalhado no orçamento.
Como resumo, nós temos que o PPA ele vem para planejar, a LDO serve para orientar, enquanto a LOA é a própria execução do orçamento. Os prazos legais que nós temos para envio dos projetos de lei ao Legislativo. A LDO tem que estar no Legislativo até dia 30 de setembro e a Lei Orçamentária Anual até dia 15 de novembro. Cidadania e participação popular. A participação popular na elaboração do orçamento municipal é um direito e um dever de todo cidadão. E a cidadania ativa é essencial para fortalecer a democracia local. Aqui no município nós contamos com um orçamento participativo, que ele é realizado através de audiências presenciais. Nós estamos fazendo nos 7 distritos e nos 12 territórios do município. Também nós temos, desde 2020, a disponibilização de um formulário online, que é o Participa Cascavel Online, onde vocês podem estar acessando esse formulário e colocar suas demandas e sugestões para o ano seguinte. E também, como inovação, nós tivemos em 2023 que as audiências estão sendo todas transmitidas ao vivo. Então, se a pessoa, de repente, não pôde vir participar presencialmente da audiência, ele pode assistir da sua casa e fazer a demanda através do portal do município. E como a Vanilce já falou, para o ano que vem a gente vai ter mais uma inovação, que é o Orçamento Participativo Jovem. Aqui nós fizemos um gráfico demonstrando a participação da população. No ano de 2018 foram realizadas audiências presenciais, mas não 19 igual nós estamos realizando nesse ano. Então nós atingimos 243 pessoas. No ano passado já foram realizadas 19 audiências presenciais e foi disponibilizado Participa Online e nós atingimos 2.615 pessoas. Então, o orçamento participativo online, que é esse formulário que eu mencionei, ele está disponível através do site Participa Cascavel ou mesmo do portal do município. Quando vocês acessarem o portal do município, vai ter um banner do orçamento participativo. É só clicar, ele vai direcionar vocês para a página do Participa Cascavel. É um formulário de fácil compreensão, onde vocês vão colocar o território ou o distrito que vocês residem, a faixa etária e vão colocar a sugestão ou demanda que vocês têm para o ano seguinte. Ele vai estar disponível desde o dia 5/3 até o dia 10/7, que é quando encerra as audiências presenciais. Aqui nós vamos trazer uma prestação de contas em relação às demandas que foram recebidas no ano passado aqui de Rio do Salto. Aqui de Rio do Salto nós tivemos um total de 16 demandas, sendo 3 direcionadas para a Secretaria de Obras e 13 para a Secretaria de Agricultura. Desse total, 1 está concluída, 6 estão em andamento e 9 estão em estudos. Das demandas que foram solicitadas, que estão concluídas. Lembrando que essas são demandas do ano passado, que tem até o final desse ano para elas serem executadas, tá? Porque refere-se ao orçamento desse ano. Então, das demandas que já estão concluídas foi readequação da estrada na linha Mânica. A Secretaria de Agricultura informou que já foi realizado a manutenção dessa área. Demandas que estão em andamento. Foi solicitada uma camada asfáltica na estrada rural Linha Velha, que liga o Rio do Salto à comunidade Nossa Senhora de Lourdes. Está sendo realizada a pavimentação poliédrica
e após a conclusão da obra, a Secretaria buscará a captação de recursos para asfaltamento. Foi solicitado também a conclusão do cascalhamento e liberação de acesso para os moradores da linha Santa Lourdes. A Secretaria de Agricultura informou que já foi liberado parte do trecho e que nos próximos dias será liberada outra parte, conforme a conclusão dos serviços. Foi solicitado também a conclusão de calçamento até a estrada do cemitério local, na marginal da PR-180. Todas as estradas rurais estão recebendo manutenção e melhorias, conforme o cronograma de trabalho definido em função de demandas prioritárias e urgentes. O município tem um cronograma de execução de obras e, conforme vai sendo disponibilizado recursos internos ou externos, vai executando, sempre priorizando as demandas emergenciais. Demandas que estão em estudos: que seja readequado a Rua Santos Dumont, 200 metros, e o asfalto na Rua Luiz Carlos Liberali. A Secretaria de Obras informou que está em estudos, porém, para a realização são necessários projetos e captação de recursos. Também foi solicitado a continuação do calçamento na estrada rural Linha Velha até a comunidade São João Batista. A Secretaria de Agricultura diz que está realizando análises técnicas para a futura elaboração de projetos e buscará a captação de recursos financeiros para atender a demanda. Também foi solicitado a instalação de internet na comunidade. O projeto Liga Cascavel está em estudo de viabilidade técnica junto à Procuradoria Jurídica do município, que visa viabilizar a instalação e início de operação de estações de rádio. Outra demanda que está em estudo foi a construção de calçamento, bem como uma camada asfáltica em toda a extensão da linha Bonora. A Secretaria de Agricultura também informou que está realizando análises técnicas e que serão elaborados projetos e será realizada a busca por captação de recursos financeiros para a execução da obra. Então, de demandas que nós tivemos no ano passado, são essas que nós temos a apresentar. Obrigada, Carla. A gente viu que tem muitas demandas ali que as secretarias apresentaram que está em estudo. O que isso quer dizer? Que as secretarias entendem a necessidade, mas ainda não temos recurso suficiente ou depende de alguma questão, às vezes, de uma parte burocrática, quando envolve alguma questão que tem o Estado envolvido, ou a União, ou ainda questões de projetos. Então, quando a gente fala no orçamento, quando fala assim receita, o que é composta da receita? Os nossos impostos que nós recolhemos, são emendas que vêm de parlamentares, né? Às vezes da União ou do Estado, ou até do município, como foram citadas aqui as emendas da Câmara, e também com relação aos repasses. Então, só para vocês terem uma noção, hoje o município de Cascavel, ele corresponde de receitas próprias apenas 40%. Então, os nossos impostos correspondem a 40% de toda a receita do município. O restante tem que vir da União ou do Estado para a gente poder concretizar as nossas ações. Além de emendas parlamentares, que é a busca, tanto que os nossos secretários que são envolvidos com deputados ou com alguma secretaria que tem algum viés, né? E também o prefeito ir em busca desse orçamento. Nós vamos apresentar aqui um vídeo para vocês terem uma noção de que quando se fala em orçamento e aplicação desses recursos, por mais que a gente está aqui em Rio do Salto, a prioridade está aqui para vocês, mas quando se fala de uma gestão, a gente tem que fazer uma gestão que tem que ser aplicado para todas as áreas e para toda a cidade. Então, nós trouxemos aqui como uma prestação de contas também,
é o último ano de governo, para dizer, não estão todas as obras aqui, mas para vocês terem uma dimensão de tudo o que foi feito e também para que a gente possa se orgulhar da nossa cidade, porque aqui em Rio do Salto precisamos melhorar e melhorar cada vez mais, mas o nosso município, ao longo dos anos, vem em plena construção, né? Então, os prefeitos que passaram, mas principalmente essa gestão que fez um investimento muito grande em infraestrutura e também em embelezamento do nosso município. Então, vamos assistir o vídeo. Agora, Cascavel é a segunda melhor cidade do Brasil. Nosso país tem 5.570 cidades. Para chegar à segunda colocação em comparação aos outros municípios que concorrem no prêmio Cidades Excelentes, Cascavel precisou ter pontuação de destaque nos 6 quesitos exigidos pela iniciativa: educação, saúde e bem-estar, infraestrutura e mobilidade, governança, eficiência fiscal e transparência, desenvolvimento socioeconômico e ordem pública e o novo pilar de sustentabilidade. Na educação, o programa Escola Feliz recuperou e revitalizou mais de 70 escolas e CMEIs. Além de construir 9 unidades novas e ter no radar mais 4 em construção. Com uma iniciativa inovadora, Cascavel implantou a primeira clínica escola do Paraná para pessoas com transtorno do espectro autista. Na saúde e bem-estar, Cascavel foi reconhecida pelo Ministério da Saúde como a cidade que mais cresceu na cobertura da atenção básica de saúde, subindo de 50% para mais de 89% na cobertura das equipes saúde da família. 19 unidades de saúde foram reformadas. Incríveis 19 unidades novinhas e equipadas foram construídas nos últimos anos. Na infraestrutura e mobilidade, mais de 800 quilômetros de nova pavimentação na cidade, 19 novas avenidas nos bairros e novas obras de ligação entre regiões melhoraram a qualidade das vias e o tempo de deslocamento de milhares de usuários. Previstas para encerrar nos próximos meses, a recuperação de 25 vias vão transformar também a antiga malha asfáltica da região central. Com uma malha viária rural de 3.500 quilômetros, Cascavel avançou em tempo recorde ao construir mais de 400 quilômetros de estradas rurais, implantando, até então inédito, asfalto rural. E depois de 30 anos de espera, construímos um sonho em 19 meses e recebemos da Secretaria Nacional de Aviação Civil o título do melhor aeroporto regional do Brasil. E o novo Trevo Cataratas compõe o momento da cidade, presenteando os cascavelenses com uma das maiores obras de mobilidade do país. Na governança, eficiência fiscal e transparência, Cascavel subiu da nota C para a nota A na capacidade de pagamento, indicador de saúde fiscal medido pela Secretaria do Tesouro Nacional. E em Cascavel, transparência faz escola. Na região norte da cidade, a Escola Municipal da Transparência foi construída com o dinheiro da economia da compra de uniformes escolares. Todas as licitações foram abertas e são transmitidas ao vivo. No desenvolvimento econômico e ordem pública, o município criou uma cadeia sustentável de geração de emprego e renda e retorno em tributos com programas de desburocratização. O Alvará Fácil Online, o Habite Online, entre outros, tornaram Cascavel uma das 10 cidades mais rápidas do país para abrir uma empresa. Mais arrecadação, mais investimento em políticas públicas para melhorar a vida de quem mais precisa. Os aportes do município nos programas da assistência social e promoção de autonomia do cidadão puderam crescer mais de 122% nos últimos anos. O último pilar de sustentabilidade dá a Cascavel a oportunidade de mostrar ao Brasil, além das nossas riquezas naturais e preservação,
Os nossos programas e investimentos pensados para o planeta e para as pessoas. Donos da maior reserva ecológica urbana do sul do país, os cidadãos cascavelenses receberam 2 novos ecoparques nos últimos anos, que somam mais de 500 mil de metros quadrados de preservação ecológica, lazer e convivência. E para celebrar o elo de sustentabilidade e desenvolvimento socioeconômico, o programa Sustentar construiu 6 ecopontos para dar estrutura e dignidade a centenas de catadores de recicláveis na cidade. Avanço sustentável para o meio ambiente e também para as famílias. Agora, Cascavel é a primeira colocada no Paraná em saúde e bem-estar, desenvolvimento socioeconômico e ordem pública, e em infraestrutura e mobilidade. Este destaque estadual, somado à segunda colocação em infraestrutura e mobilidade nacional, coroou Cascavel como a segunda melhor cidade do Brasil. Cascavel, que já havia alcançado o honroso 3º lugar em 2021, subiu um degrau no pódio do Brasil na categoria acima de 100 mil habitantes. Um prêmio dedicado aos servidores e à população, que tem em seu DNA a determinação e capacidade para colocar Cascavel nos lugares mais altos do Brasil. Uma salva de palmas para a nossa cidade, né? Às vezes a gente pode pensar assim, mas eu não tenho na minha família uma necessidade de uma escola de autista, mas o município, o gestor precisa pensar que existem famílias que precisam. Mas eu não uso o aeroporto, né? Foi investido quantos milhões ali, mas a riqueza da nossa cidade precisa chegar muitas vezes pelo aeroporto. Então, aqui nesse vídeo, a gente quis mostrar de que a administração pública pensa aqui em Rio do Salto, mas precisa pensar também em todas as áreas, em todos os bairros, em todos os territórios. Então, a partir desse momento, eu abro a palavra agora para vocês, para colocarem as demandas. Começo aqui pela Fran, que tem uma listinha bem pequena. E aí a gente vai, na sequência, passando a palavra para quem quiser usar o microfone. Você quer usar aqui ou quer usar lá? Você que sabe. Pode ser aqui. Pode ser aqui, se não tiver problema. Boa noite, gente. Nos últimos dias aí da frente da Associação dos Moradores, né, a gente fez um pequeno pedido. Mas, antes de tudo, começar agradecendo todo o pessoal da Prefeitura, que nesse tempo foi muito gratificante trabalhar com vocês. Muitas conquistas a gente conseguiu. Agradecer a Secretaria de Obras, aqui eu Volney, em nome da Secretaria de Agricultura, né, que a gente sempre foi os que a gente mais xaropeou, né, a obra e a agricultura, mas outras secretarias também, né, porque desculpa, Ailton, esqueci de você. Hoje ainda estava pedindo coisa no meio ambiente, mas vamos começar. A gente sabe, né, que a gente tem muita demanda para o Rio do Salto, muita coisa a gente conseguiu, mas que tem muita coisa para a gente buscar, e são coisas que não são coisas de 2, 3 anos, são coisas que a gente vai, às vezes, levar 10 anos para conseguir, mas que a gente, como comunidade, a gente tem que estar unido e buscar. Assim como a gente estava falando com o seu Luiz, com a Michelle, com muita gente, a gente tem que pensar sempre no futuro, porque, afinal de contas, é a nossa casa, é a nossa comunidade, né? E o Sandro, o dia que veio visitar aqui com o Thiago, a gente deu uma boa andada no Rio do Salto, em todas as ruas, então a gente conhece bem a situação de cada um, cada ponto crítico, cada valeta. E, gente, a gente tem que lutar para melhorar, né? Afinal de contas, a gente passa por elas. Então, a nossa primeira demanda, que a gente colocou no topo, é buscar as galerias, os meios de fio, a boca de lobo e o esgoto, que é o que a gente já falou com o Sandro. Porque sem a gente ter isso, não adianta a gente ir atrás de asfalto, não adianta nada, porque a primeira chuva vai levar o asfalto embora. A gente está vendo, né, Sandro, se vai dar certo um recurso através da Sanepar, de uma emenda que a Sanepar mandou para Cascavel. E, com a graça de Deus, tomara que o interior seja agraciado, né, como o Sandro falou, porque a gente veio de várias gestões que nunca se investiu no interior. Então, gente, a gente não tem como culpar essa gestão por não ter dado conta de tudo, porque foram anos de esquecimento da nossa área rural. E agora entrou alguém que olha com uma visão diferente para o interior. Isso é muito bom para a gente. Antes a gente tinha migalhas, né, agora aumentou. Muita coisa a gente conseguiu, principalmente o Rio do Salto. A segunda após as galerias... a segunda seria a ampliação do perímetro urbano.
Por que isso? Porque a gente já tem alguém interessado em fazer loteamento aqui no Rio do Salto, é uma pessoa particular, ela tem uma empresa, e ela falou que se a gente conseguir aumentar o perímetro urbano da nossa vila, ela vai se disponibilizar a fazer um loteamento. Então, isso já é para nós um salto, né? Para o pessoal aí do comércio e toda a comunidade. Aí, após a gente conseguir as galerias, Sandra, a gente precisa do asfalto, né? Do asfalto urbano, adequar todas as nossas ruas. Uma outra demanda também, que é importantíssima, que a gente teve lá na reunião, lá o Thiago estava junto, com o Ali, da Secretaria de Saúde, não sei se tem alguém, mas a gente precisa de um médico concursado 40 horas no nosso distrito, não mais do programa Mais Médicos. Não que a nossa médica seja ruim, gente, pensa numa médica boa, um ser humano excelente, atende muito bem os pacientes, mas a gente é interior. A nossa dificuldade é que no Mais Médicos, na sexta-feira, ela tem curso, ela tem que sair, né? E, gente, a gente tem muita dificuldade, a nossa população é carente, não consegue se locomover, então a gente precisa do médico aqui 40 horas atendendo na comunidade. Outra questão bem importante, até os meninos estão lá, é o nosso, que a gente sempre está atrás, né? E também elogiar o trabalho de toda a Guarda Municipal, e agradecer também por esses anos de parceria, e dizer que a gente está aí, né? Não é porque a gente está deixando a presidência que a gente vai parar de lutar pelo que a gente acredita e ama. Estou meio nervosa. Mas é o reforço do patrulhamento da GM, com efetivo, como era antes, que antes a gente tinha os plantões de 24 horas da AGM, fixos na nossa região. Ou seja, no Alto Bom Retiro, São Salvador, Rio do Salto e Juvinópolis, e todas as comunidades pertencentes aqui à nossa área. E também a reestruturação das viaturas, e que essa reestruturação das viaturas, elas haja manutenção. Porque hoje os meninos estão sem as viaturas da GM porque não tem manutenção. Isso é uma falha da prefeitura, não só na segurança, mas em todos os setores, né? A gente ficou 3 anos, né, Paulo, pedindo manutenção do nosso parquinho ali das crianças. 3 anos, gente. E o Paulo conseguiu fazer agora, que entrou lá para trabalhar. Então, gente, tem coisas que às vezes as pessoas cobram a gente. Ai, Fran, mas não faz isso, não faz isso. Gente, eu cansei de levar, acho que só eu levei uns 10 ofícios. Gente, a gente precisa de manutenção nesse parquinho. Então, são coisas que às vezes a prefeitura também não dá conta e tem que se atentar a isso, que precisa de manutenção. Outra coisa também é a manutenção das estradas rurais, que a gente tem que buscar aumentar mais, asfalto e buscar mais convênios. Vou chamar o Thiago, cadê o Thiago do Turismo Rural, para ele ficar aqui na frente, que depois ele vai falar de uma outra pauta. Melhoria na nossa coleta de lixo, com mais pontos de coleta e talvez um sistema diferente, Ailton, porque aquelas caçambas elas não são adequadas. Talvez se fosse aquela caçamba do caminhão chegar, erguer e virar, seria mais adequado, daria menos transtorno. Só numa lixeira ali que a gente limpou, que estava abandonada, a gente tirou mais de 80 sacos de lixo. Então, estudar alguma maneira aí para frente para a gente melhorar a questão do meio ambiente. Uma outra proposta que mandaram aqui para a gente é a criação de um parque de máquinas por setores, para facilitar mais a manutenção. Tipo, setor A, setor B, do Rio, da BR-277 para cá um setor, da BR para lá outro setor, que acho que facilitaria muito, principalmente o trabalho dos meninos, que às vezes estão no Rio do Salto, tem que ir lá para o outro lado de Cascavel. Até o custo da viagem é alto, né? Outra coisa aqui também é o estudo para a liberação da quadra de esportes do município de Cascavel para usufruto da comunidade, de uma maneira que a população não tenha acesso à escola e que consiga usar a quadra de esporte. Porque se a gente tem uma quadra, gente, não tem por que a gente ficar procurando verbas para construir outra coisa, sendo que a gente tem uma coisa que a comunidade pode usar. E quem estava na inauguração, no dia daquela quadra, lembra muito bem que foi falado que era para uso da comunidade e da escola. Então, a gente precisa que isso seja também para uso da comunidade. Investimento do município na área de esportes, que nos últimos anos ficamos sem apoio, pois a comunidade tinha escolinha de futebol mantida pelo município, professor para os idosos e apoio para o campeonato do interior que acabou se perdendo. É uma coisa que a gente precisa lutar para conquistar de volta, né? A gente tinha uma escolinha de futebol que era mantida pelo município, sem custo algum para a comunidade ou para os pais, e hoje, para a gente ter uma escolinha de futebol, tivemos que buscar parcerias com empresários para manter nossas crianças ocupadas. Que já estava lá, né? Que é a continuidade do calçamento do asfalto até a linha velha. Reforma das calçadas da praça, da comunidade, com acessibilidade, que é uma questão bem importante, nossas calçadas aqui para o pessoal ter acessibilidade tanto ao salão como à igreja.
funcionários concursados na função designada do concurso na subprefeitura, capacitados para fazer as notas e atendimentos, e, se possível, também serviços gerais, que faz muita falta aqui na comunidade, porque o que tinha se aposentou e não entrou mais ninguém. Manutenção periódica dos espaços públicos, que nem parquinhos, essas coisas, ATIs que eu coloquei aqui. Aumentar o efetivo para auxílio ao pequeno produtor com mais maquinários para silagem e preparo do solo. Atualmente é uma coisa muito bacana, mas não dá conta devido à quantidade de pequenos produtores. Adequação do nosso alambrado do campo de futebol. Um concurso e melhor remuneração para a contratação de funcionários para o setor de máquinas, que a gente vê que o efetivo é bem baixo, e muitos não querem trabalhar até por causa do salário, né? Que é baixo. Pela permanência dos superpostes nas comunidades, comunidades do Castelo, Pinhalzinho, Linha Velha, porque, Sandro, o pessoal está querendo tirar os superpostes dessas comunidades. Se tivesse como manter esses superpostes e sem a cobrança da luz das comunidades, porque nossas comunidades, que nem São Brás, Pinhalzinho, já estão cansadas de ser assaltadas. Acho que o São Brás já foi umas 4, 5 vezes assaltado. E se tirar os superpostos, então, já era. E se deixar para a comunidade pagar, não tem condição. O pessoal do Pinhalzinho falou que no mês, acho que veio, cadê a Ronita? Veio R$900 para eles pagar, devido ao superposto. Então, não, é inviável para a comunidade manter. São comunidades pequenas. E criação de uma lei através da Câmara de Vereadores que seja para aumentar o valor do repasse da agricultura anualmente. Não sei se isso compete à Câmara de Vereadores, mas que os vereadores aqui presentes possam estudar isso e talvez levar para o Senado, para algum lugar que compete a isso, porque atualmente o repasse que vem para a agricultura é muito baixo, dá para levar uma manutenção das estradas, né, e mais a manutenção das máquinas. Então, a gente precisa porque o interior produz tanto, né, que nem estava falando com o seu Luiz, o interior produz muito, e o que volta para nós, o interior, é pouco, comparado ao que é enviado. E na questão de mobilidade urbana, a gente colocou aqui o transporte público, mas eu acho que isso já está no novo contrato do transporte público, mas só para deixar claro para a população, o pedido das lotações para fazer a nossa rota, com mais horários e um preço mais baixo. Porque o nosso ônibus é caro, para quem trabalha todo dia na cidade fica pesado. Mas isso é uma coisa que já está para ser contemplada no novo contrato do transporte público. Agora, o Thiago quer passar a situação do turismo rural. Era isso, gente. Obrigada. Boa noite, pessoal. Meu nome é Thiago. Eu sou morador relativamente recém aqui no nosso distrito e a pauta que eu trago, né, em conversa com a Fran e com o pessoal da associação, representa uma demanda relativamente nova também para o nosso município, né? Turismo rural, embora a gente seja um município do agro, né, a gente sempre tratou o turismo aqui em Cascavel com um enfoque muito mais no business, né? A questão, né, do show rural, por exemplo, que é uma potência e que precisa ser mantida, sem dúvida, mas que se destaca agora com essa ideia das pequenas propriedades, né? Então, a gente mora aqui há 5 anos, no Rancho Cabeça de Vaca, temos algumas vacas, produzimos queijos, produtos coloniais e recebemos hóspedes aqui, na maioria das vezes, aqui de Cascavel mesmo, né, para se hospedarem numa cabana que a gente construiu. E de lá para cá tem sido um trabalho muito gratificante, a gente tem recebido gente de vários lugares, né, a maioria aqui de Cascavel, como um turismo regional, mas a gente já recebeu gente de fora do país que veio para cá para visitar a gente, né. Então, a demanda, de repente, de uma atenção especial do município para o turismo rural, no sentido de dar oportunidade para que outras famílias também vejam essa oportunidade, né? Então, a nossa vida, a da minha esposa, foi transformada por conta do turismo, né? Então, hoje a gente consegue viver bem no interior com essa atividade, né? Então, quando eu visito os meus vizinhos, a gente vislumbra uma potencialidade gigante, né, de melhora de qualidade de vida dessas famílias que têm dificuldades, né? Não é fácil viver no sítio, ainda mais quando é pequeno, né? Quem tem bastante terra ainda se vira, porque, né, aperta aqui, mas agora quem tem lá um alqueirizinho de terra vai fazer o quê, né? Então, é uma dificuldade. E o turismo tem uma potência muito grande, né, de produzir riqueza com pouco espaço, né? Então, o turista vem ver como é que faz um queijo, e todo mundo faz isso em casa. Quem é aqui do interior sabe que faz queijo, faz bolacha, faz cuca, né? Tem abelha, tem um rio no fundo de casa, tem uma mata que
o avô queria derrubar, não deixaram. Está lá, é uma riqueza que pode ser vista, né? Pinheiro, né? Araucária, que está aí. Então, né, a gente gostaria de que isso entrasse com uma perspectiva não só de orçamento, mas que haja um programa de continuidade, né? A Secretaria de Turismo precisa ter, né, uma força no interior mesmo, né? Então, fica, né, inclusive o recado para os vereadores que estão por aí, né, para a gente pensar junto, né? Pensar junto, porque é um veículo de transformação, né? Transformação. Para quem está lá, para as pequenas propriedades, permanência do jovem no campo, que é outro problema, né, que a gente tem, né, professor? A gente sabe que a juventude do sítio não quer ficar. Eles saem, né? E aí a gente tem um problema de sucessão. Quem é mais velho aí sabe, não tem ninguém para tocar as roças. Mas é claro, porque é difícil, né? É difícil, então tem que ter outros segmentos, outros lugares para a juventude ter um prazer maior de permanecer no sítio e com qualidade de vida também, né? Ninguém quer ficar no sítio também quebrando pedra, né? É preciso ter qualidade de vida, dinheirinho, né, para poder gastar. Então, né, fica o registro para que a gente consiga ter um atendimento um pouco... Pensar junto, né? Pelo menos acho que no momento de sentar e ver se um programa de mapeamento das propriedades, se algo no sentido de visitar e identificar potenciais propriedades que a gente possa desenvolver um projeto de turismo, né, uma feira, alguma coisa nesse sentido, tá bom? Obrigado. Obrigada, Tiago, a Fran. Só lembrando que eu vi da relação ali, você deve ter deixado ali, né? Tem muitas coisas que são realmente de orçamento, que tem que prever no orçamento, mas tem muitas coisas que podem ser respondidas já, são questões de serviço que já existem, tá? O Tiago falou da questão do turismo rural, nós temos o João. Então, nós temos aqui o João, que vai falar, já há um mapeamento, né? Eu não consigo acompanhar com detalhe. Pode chegar aqui à frente, João. Mas eu sei que a Secretaria de Desenvolvimento Rural vem investindo, desenvolvimento econômico, já vem trabalhando bastante forte nessa questão de turismo rural. Pode falar, João. Boa noite, eu sou o João Paes, ali do Departamento de Turismo, anexo ao Centro de Convenções, sou encarregado de eventos ali. O prefeito já passou para o Departamento de Turismo essa incumbência de visitar as propriedades, mapear as propriedades e fazer todo o anel viário do município visitando. A gente já visitou a sede Alvorada, já visitamos 25 propriedades na sede Alvorada, visitando. O Departamento de Turismo também vai bancar uma placa, porque muitas vezes o agricultor lá tem a sua bolacha, tem a sua linguiça, faz os seus produtos coloniais lá e muitas vezes não divulga. E aí o Departamento de Turismo ali, junto com a diretora Maristela, a gente está visitando essas propriedades, já visitamos várias propriedades na sede Alvorada, aqui no Rio do Salto a gente já veio em umas, mas a gente vai visitar todos os distritos e as propriedades que tem, que faz a sua bolacha, o seu queijo, e patrocinar uma placa, porque às vezes vem um turista de fora e quer visitar essa propriedade e o Departamento de Turismo vai mapear, vai colocar lá para a pessoa conseguir ter acesso a essas propriedades, fazer essas visitas. Obrigada, João. Então, eu não sei se você já registrou ali com o Valdir, mas a Fran também já poderia até se colocar à disposição ali junto com a Maristela, né, para fazer daí esse mapeamento, já que já é um trabalho que já está sendo feito. Pelo que o João falou, já foram visitadas algumas propriedades, então acho que seria mais vocês se apropriarem, né, junto à secretaria, para fazer parte já desse trabalho. Sandra, não sei se você quer falar alguma coisa, mas nós temos ali uma demanda que eu vi que eu acho que diz respeito, inclusive, à iluminação pública, né, que eu acho que é importante esclarecer. Boa noite a todos. Meu nome é Sandro, eu sou servidor do município, estou hoje secretário de Obras de Cascavel. Bem, saudações a todos vocês, a todos e a todas. Quero primeiramente falar que a população aqui de Rio do Salto está de parabéns. É muito importante ver vocês participando, né, da nossa audiência pública. É uma ferramenta criada nessa gestão, junto com o Território Cidadão, onde a gente vem em todas
A gente vai em todas as comunidades justamente para registrar, né, para poder pegar essas informações que vocês nos passam das demandas de vocês. Fran, parabéns pelo seu trabalho. Você sabe que você não incomoda, pelo contrário, sempre muito bem-vinda lá na Secretaria de Obras. A Fran vem fazendo um trabalho muito importante aqui na comunidade e espero que, se você tiver vontade, continue aí como aí representando aí a Rio do Salto. Bom, gente, a gente passou um vídeo e é possível perceber a transformação de Cascavel nesses últimos anos. Estamos resolvendo problemas aí de mais de 40 anos e quem dera também poder continuar por mais 4, mais 8 anos, resolvendo também esses problemas grandes que nós temos em Cascavel. E eu não posso deixar de falar aqui de Rio do Salto, do interior. Eu estive em Espigão Azul e uma pessoa me questionou justamente essa questão do jovem. Como é que eu fixo o agricultor? Como é que nós vamos fixar o agricultor no campo? Como é que eu vou atrair os jovens a ficar no campo? Então isso me chamou muita atenção. Eu acho que nós temos que trabalhar. Não adianta a gente fazer promessa, nós temos que trabalhar para melhorar a infraestrutura aqui dos distritos, principalmente Rio do Salto. Nós sabemos o quanto faz bem, o quanto melhora a vida das pessoas, levando galeria, levando asfalto. Nós tínhamos no perímetro urbano de Cascavel 3 áreas muito críticas, que era próximo do 14 de novembro, Santa Felicidade, e um trecho ali do Cascavel Velho, que nós tínhamos assim, gostaria de colocar essa palavra entre aspas, era uma favela. E nós conseguimos levar a infraestrutura nesses locais e nós mudamos as vidas das pessoas e precisamos fazer isso também aqui no interior. Gente, a gente não consegue fazer tudo, tá? A gente não consegue na nossa casa comprar a geladeira, o fogão, a televisão, aumentar a garagem, fazer a churrasqueira, trocar de carro e trocar o piso da casa, tudo ao mesmo tempo. Nós não conseguimos. A gente precisa de orçamento, precisa trabalhar. Eu estive aqui com a Fran há mais ou menos 30, 40 dias, juntamente com o vereador Tiago. Parabéns também à Câmara de Vereadores pelo trabalho que vocês vêm feito, com as indicações de vocês, também com a emenda impositiva. Nós registramos muitos pontos que a gente precisa trabalhar. Ainda esse ano nós vamos fazer um trabalho muito importante, não só em Rio do Salto, mas em todo o interior. Primeiro, um trabalho paliativo. Nós sabemos a deficiência que nós temos em muitas ruas aqui, por falta de galeria e por falta de asfalto. Sobre a iluminação pública, eu quero dizer que tem muitas ruas do centro da cidade de Cascavel que ainda não tem LED. E nós demos prioridade lá na Secretaria de Obras para colocar as luminárias LED em todos os distritos. Então aqui em Rio do Salto também foi recebido aqui as luminárias LED, tem ruas da cidade que ainda não tem. E essa questão das comunidades, né, dos superpostes, o que aconteceu aqui, eu quero deixar isso muito claro. A Secretaria de Obras, ela foi notificada pela Copel, a Copel foi notificada pela ANEEL. Que notificação é essa? Que nós não podemos colocar na iluminação pública unidades privadas. Mas o que é uma unidade privada? É uma casa, é uma empresa e também, às vezes, até uma associação, que hoje as associações têm CNPJ, e também igrejas, né? Ou templos de cultos. Nós não podemos ligar esses elementos na rede de iluminação pública. Isso não foi uma decisão da Secretaria de Obras. Isso não foi nenhuma decisão da própria Copel, que é uma das maiores empresas de energia elétrica do Brasil. Mas veio uma determinação da ANEEL, Agência Nacional de Energia. Mas isso não significa que nós vamos deixar as pessoas no escuro. Não é isso. Basta a gente poder ligar
esse superposte, essa lâmpada, numa unidade consumidora. Essa unidade consumidora, ela pode ser, sim, subsidiada por alguma secretaria. O que nós não podemos é deixar esse superposte, essa unidade consumidora, ligada na iluminação pública. Então, isso não nos é permitido. Inclusive, o próprio Ministério Público nos chamou a atenção. Nós recebemos uma lista da Copel, uma lista negra, né? Nós já tivemos reunião sobre isso. A Vanilson também aqui, servidora do município, nós estamos nessa luta com essa demanda. Nós tínhamos aí, infelizmente, unidades privadas, grandes associações, nós tínhamos aí igrejas, templos de culto, e nós recebemos uma notificação para, infelizmente, retirar da iluminação pública essa unidade consumidora. E ele religar ela numa unidade apropriada, seja em alguma secretaria, ou mesmo, no caso dos templos, né, das igrejas, as igrejas, então, pagarem a sua conta de luz. Então, é isso que a gente está fazendo. Nós estamos respeitosamente fazendo isso gradativamente, não saímos cortando energia de ninguém, só que nós temos que atender, nós precisamos chegar a uma solução. Né, um subsídio via agora Território Cidadão. Eu estou torcendo que o Território Cidadão vire uma secretaria. Vereadores, precisamos de vocês para que essa grande ferramenta de gestão pública se torne uma secretaria, para que então, através do Território Cidadão, a gente possa encontrar um caminho para a gente manter então esses superpostes ligados, não na iluminação pública, mas numa unidade consumidora de alguma secretaria. Gente, a Secretaria de Obras está de portas abertas, vamos trabalhar, é o único comprometimento que eu consigo fazer, vamos trabalhar para que essas obras e essas intervenções aqui nos distritos aconteçam. Obrigado. Oi? Legal. Então, assim, nós tivemos aí uma demanda diretamente da FRAN, que é uma demanda aqui da comunidade, a nossa pista de caminhada, a Secretaria de Esportes, através do nosso secretário Carlinhos, fez o início, nós iluminamos a pista. Eu fico muito feliz também quando eu participei aqui da inauguração do CEMEI aqui do Rio do Salto, uma conquista muito importante para vocês. Então, assim, gente, todo ano a gente registra, a gente coloca no orçamento. É assim mesmo. Nós temos hoje em Cascavel 33 bairros e 7 distritos. Em todo local que a gente vai, são muitas demandas. Só para vocês terem ideia, são 32 mil crianças na nossa rede de ensino, são mais de 80 mil refeições que nós servimos todos os dias. Então, assim, os números da prefeitura são grandes, mas nós entendemos e atendemos todos de forma igualitária. Nós só precisamos trabalhar, conto aqui com os deputados, com os representantes dos deputados aqui presentes, conto com os nossos deputados estaduais e federais, para que a gente consiga trazer mais verba para Cascavel, para a gente poder devolver, então, os impostos que vocês recolhem, devolver em obras para vocês. Obrigado, gente. Obrigada, Sandro. Vou buscar da memória aqui uma das reuniões, das primeiras reuniões que a gente fez, e o Sandro acho que estava junto, quando a gente teve a visita do bispo, convidamos ele para comunicar de que a gente teria que desligar a iluminação pública das igrejas. Então, além do desgaste, né, que a gente tem, que é ter que falar, terá que ser desligado, a gente foi ainda descomungado, né, praticamente. Então, não é fácil. São questões que é de uma vida inteira, que era assim, foi construído dessa maneira, foi ligado na iluminação pública. Lá atrás não tinha nenhum problema, até o momento em que passou a ser um problema, porque nós temos legislações federais que nos impõem também obrigação de fazer, e não só o município, né, o gestor, mas também a comunidade. Tá? Então, o Sandro explicou muito bem ali. A gente tem... Esse aqui foi fichinha, né, Sandro, perto daquela reunião. Mais alguém que queira registrar a sua demanda? A Fran resumiu tudo ali, a Fran e o Thiago. Gente, então é isso.
eu vou convidar aqui à frente os nossos representantes da secretaria, os secretários, os nossos vereadores, estejam aqui à frente, são os nossos corajosos, depois de um dia inteiro de trabalho, e também vir para olhar para vocês e pedir o que vocês precisam. Inclusive, enfrentar, às vezes, algumas pessoas meio nervosas, né, que tem algumas localidades que não são tão compreensivos como vocês. Então, a gente entende que o que não foi atendido, muitas vezes se revertem, por favor, Josué, se reverte em reclamação. Mas o que nós queremos mudar é que a gente não precise mais trabalhar com reclamação, até para uma própria consciência da comunidade, que o reclamar ele não traz resultado. Agora, a participação, a compreensão e o conhecimento, sim, traz resultados, né? Então, o conhecimento da legislação, de que nós temos direitos, mas também temos deveres, assim como está aqui a Clair, né, falando nesse momento agora de saúde pública, que também tem a função da gestão de fazer todo o trabalho para a gente poder controlar a questão agora na questão da epidemia, mas também tem o dever do cidadão de participar, e assim como em todas as ações de todas as secretarias. Vou convidar aqui, mas muito rapidamente, a gente está com um número bastante grande de vereadores, querem ter uma palavra, 1 minuto de cada um. Mazzucchi. Obrigado, Vanilce. Boa noite a todos. É um prazer sempre estar aqui na comunidade do Rio do Salto e poder acompanhar as demandas e dizer aí aos nossos colegas vereadores, vereador Tiago, vereador Valdecir Alcântara, vereador Josué de Souza, e nós na Câmara de Vereadores temos sempre essa preocupação de estar sendo esta força política para as comunidades. Então, o vereador deixar claro a função do vereador, a função do agente público. A função do vereador está com a comunidade, com os presidentes de bairro, com a comunidade em geral, cobrando o executivo. O vereador, ele não executa nada. O vereador, ele não traz o serviço propriamente dito. Ele traz as demandas da comunidade e leva até o executivo, para o executivo fazer a obra. E nós, o vereador, tem uma força política junto aos deputados estaduais e os deputados federais para trazer a verba para as comunidades. Então, nesse elo político que faz com que as coisas possam acontecer. E aqui no Rio do Salto, eu acredito assim que demandas importantes aconteceram, inclusive passaram na Câmara de Vereadores, que foram a reforma do posto de saúde, que foram o CEMEI, todas essas verbas passou pela Câmara de Vereadores com a aprovação de todos os vereadores. Então, esta é a força política que nós, comunidade, precisamos ter, essa consciência do papel de cada um dos agentes públicos. Então, deixar o meu abraço a todos, deixar o meu gabinete à disposição para nós trabalhar firmes para a população da cidade, do interior, dos distritos. Um abraço, que Deus abençoe a todos. Obrigada, Mazzucchi. Vereador Tiago. Só dar uma boa noite, pode ser? 1 minuto. Boa noite, pessoal, tudo bem? Quero aqui fazer um agradecimento à comunidade. Tenho certeza que é isso que faz a diferença. A audiência pública vem de encontro com a gestão. O Sandro bem falou aqui, falou muito em dados, e é isso que a gente precisa fazer. Eu acho que quem acompanha o meu trabalho sabe o quanto eu tenho trabalhado pelo Rio do Salto. O Mazzucchi que aqui falou, eu acho que agora o vereador tem a emenda impositiva, isso faz muita diferença. Então, quero dizer que nós estamos à disposição, tenho certeza que a gestão do prefeito Paranhos tem feito muito pela cidade, pelo interior, estamos no momento de eleição, se encaminhando para uma eleição, final de ano, então acho que a comunidade tem visto que, como foi feita uma gestão, e também dos 21 vereadores. Quero dizer que estou à disposição e conto com o meu mandato, com a gestão,
que nós estamos de portas abertas. Muito obrigado. Obrigada, Tiago. Vereador Valdeci. Boa noite. Boa noite, gente. Vocês estão... Eu sei que já está na hora, já, né? Não quero me alongar muito. Só falar para vocês, gente, quando dá uma chuva ou quando tem vários problemas, a comunidade aparece em massa. E hoje está aqui vocês. Não são poucos, mas a nível do distrito são poucos que estão aqui. Porque a hora que ameaçam a chuva, a hora que tem um problema, muitos reclamam, mas poucos vêm aqui para expor a real necessidade dos problemas. Então, tenho para dizer para vocês aqui, sem promessa e sem nada. Quem conhece, a gente conhece. Quem me conhece, sabe o que eu estou falando. Eu trabalho bastante para o interior e para Rio do Salto também. Então, sem muita conversa, sem muitas delongas, só dizer para vocês, pode contar comigo e o mandato nosso, tá bom? Muito obrigado. Obrigada, Valdeci. Josué. Boa noite. Para quem não me conhece, eu sou Josué de Souza. Hoje eu sou presidente da Comissão da Agricultura, composta pelo Valdecir e o Tiago. Então nós temos uma obrigação maior de estar presente aqui no interior, acompanhando a equipe do governo. Quero aqui parabenizar toda a equipe do governo que sem remuneração nenhuma, depois do horário, todas as terças-feiras estão nas comunidades, nós estamos acompanhando, e é importante o vereador estar presente, porque isso que vocês apresentam aqui como reivindicação, vai lá para a Câmara Municipal para a gente votar e analisar o orçamento do ano que vem. Então, o vereador acompanhando e vendo algumas necessidades que não estiver constando no orçamento, a gente pode fazer emenda e fazer as correções. Me coloco o meu mandato à disposição a cada um de vocês e muito obrigado. Pode contar comigo. Tamo junto. Obrigada, Josué. Quero aqui agradecer o Conrado, que é uma palavra. Pessoal, boa noite. Quem não me conhece, eu sou o Conrado Lara, estive visitando vocês aí, divulgando a audiência pública. Quero agradecer a presença de todos vocês e falar rapidamente que, como coordenador comunitário, não faz muito tempo que eu estou nessa atividade, né, nessa função. Entrei no final do ano passado e o Rio do Salto foi uma das localidades que eu pude visitar e conhecer as demandas, né, Fran? A Fran esteve acompanhando eu e mostrando algumas demandas ainda no ano passado. E eu fiz encaminhamentos, algumas CIs e ofícios para secretarias, e algumas delas foram atendidas. Tive em contato com a comunidade também durante as chuvas. O pessoal pediu bastante ajuda nas adequações das estradas rurais. E eu quero dizer aqui, em nome do Território Cidadão, que a gente está buscando atender as demandas de vocês, mas eu peço a compreensão também, porque é uma cidade muito grande, que tem muitas demandas, né? E na medida do possível, eu sei que a Secretaria de Obras, Secretaria de, enfim, de Meio Ambiente, todas as secretarias têm dado uma atenção muito grande para o Território Cidadão. E eu, como coordenador comunitário, continuo à disposição de vocês, não só hoje, porque a audiência pública acontece uma vez no ano, mas todos os dias aparecem problemas no distrito e eu quero que vocês contem com o Território Cidadão, contem comigo como coordenador comunitário para estar encaminhando as demandas nos demais dias deste ano. Ok? Muito obrigado. Obrigada, Conrado. Quero aqui registrar a presença da nossa Guarda Municipal, né, os nossos colegas servidores e também o Alexandre, que é o diretor, a Miriane, representando a Secretaria de Cultura, e agradecer também todos os secretários, vereadores, os representantes das secretarias, diretores, mas principalmente a presença de vocês e pedir que vocês continuem participando. Para o ano que vem, uma nova gestão, a gente não sabe como que vai ser a questão da audiência, ela tem uma obrigatoriedade, não de acontecer em todos os territórios como a gente vem fazendo, mas nós percebemos ao longo dos anos como é importante a gente estar presente, vir ouvir, colocar essas demandas no orçamento e a gente vê ano a ano esse crescimento. Dizer para a Fran que é uma pena que ela esteja deixando, aqui eu comungo com a fala do Sandro, a gente precisa de líderes dessa forma
Se não for a Fran, que você tem uma outra pessoa que vai te suceder, mas tão engajada quanto. E a gente só vai transformar uma sociedade, transformar uma cidade, um estado, um país, realmente com esse processo democrático e com a verdadeira política, que nós é que construímos a nossa cidade, nós que construímos a nossa localidade por meio dessa participação. Então, dou aqui por encerrado a nossa audiência pública 2024 para o orçamento 2025 e espero nos encontrar até o ano que vem. Obrigada.